Bem tranquilo? Vamos resolver questões. Questão número 1. Lembrando, meu caro aluno, que você pode pausar o vídeo e tentar resolver na sua casa, quietinho aí no seu cantinho. Não conseguiu? Aperte o play e vem para a resolução com o professor. Um cruzamento entre uma fêmea dupla heterozigota com um macho duplo recessivo revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes: 40% azão, azinho, bezão, bezinho, 40% azinho, azinho, bezinho, bezinho, 10% azão, azinho, bezinho, bezinho e 10% azinho, azinho, bezão, bezinho. Esses genótipos que aparecem com maior frequência são formados por gametas que também foram produzidos em maior quantidade, em maior frequência. São os gametas parentais, pessoal. A pergunta que eu faço é a seguinte: quais os gametas que produziram esses genótipos? Olha esse genótipo aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Qual o gameta que produziu esse indivíduo? Quais gametas? Só gametas azinho, bezinho, né? Então, pessoal, esse gameta é um gameta o quê? É um gameta parental. Agora, esse carinha aqui, quais os gametas que produziu esse genótipo? Azão, azinho, bezinho, bezinho. Pode ser o azão, bezinho ou o azinho, bezinho. Só que o azinho, bezinho, nós já sabemos que é parental. Então, sobrou qual? O azão, bezinho. Significa que o azão, bezinho é um gameta recombinante. Por que recombinante? Porque ele aparece aqui em menor frequência. Esse carinha aqui, ó, esse genótipo aqui, azinho, azinho, bezão, bezinho. Que gametas formaram esse genótipo? Pode ser o azinho bezão e o azinho bezinho. Só que o azinho bezinho é um gameta parental. Então, é o azinho bezão. O azinho bezão, esse sim é o gameta recombinante. Sobrou qual lá, pessoal? Para a gente, o azão bezão. Então, nós já deciframos o mais difícil, que é saber quais são os gametas parentais e quais são os gametas recombinantes. Esse tipo de questão é o tipo de questão mais difícil que pode aparecer desse tema linkage, tá, pessoal? Então, agora nós vamos à questão. Não há evidência que tenha ocorrido permutação na formação dos gametas? Ocorreu sim permutação, por quê? Só olha as porcentagens, 40, 40, 10, 10. Se não ocorresse permutação, ia estar o que ali? 50% e 50%. Os gametas estariam, os genótipos estariam nessa proporção. B. A segregação observada dos genes está de acordo com a segunda lei de Mendel? Pelo contrário, pessoal, o linkage é uma restrição à segunda lei de Mendel. C. Os resultados indicam que os genes estão em ligação. A uma distância de 20 unidades de recombinação, pessoal, a taxa de permutação é qual? A taxa de permutação é o número de gametas recombinantes. Aqui diz o seguinte: 10 e 10%, juntou os 10 dá 20%, são os 20% de gametas recombinantes. Alternativa C correta. O arranjo dos genes alelos na fêmea é trans, azão, bezão, azinho e bezinho. Pessoal, a fêmea, nós fizemos aqui o cruzamento, o teste, e a fêmea, azão, bezão, sim, azão, bezão, só que azão, bezão não é trans, né? Azão, bezão é cis e não trans. Então, alternativa correta, alternativa cebola. Questão 2, Unicamp 2013. Considere o indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em linkage, ou seja, não apresentam segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é... Então, a questão fala em dois locos gênicos, gene A e gene B, duas características, não necessariamente duas características, né, gente? Quem estudou interação gênica sabe do que eu estou falando. Que estão em linkage. O que importa é que esses dois genes estão ligados, estão no mesmo cromossomo. E eles são o quê? Heterozigotos. Vamos lá, então. Vamos excluir algumas alternativas, como a alternativa B. Isso aqui não existe, pessoal. Aqui temos um cromossomo com alelo azão e aqui azinho. Pessoal,
esse cromossomo aqui, ele está duplicado, né? Ele passou pela intérfase, ele duplicou o material genético, só que quando o material genético é duplicado, para ele se dividir, ele produz uma cópia exatamente igual a ele. Essas cromátides aqui são chamadas de cromátides irmãs, e se são irmãs, uma não pode ser azão e a outra azinho. Se essa é azão, essa aqui tem que ser o quê? Azão também. Quando se fala em heterozigoto, é heterozigoto porque um é azão e o outro cromossomo homólogo seu é o azinho, tá? Então isso aqui está completamente errado, assim como a alternativa C, isso aqui também não existe, cromátides azão e a outra cromátides azinho, isso aqui não existe. Eliminamos a D também porque são heterozigotos e aqui é homozigoto, azão, azinho. Ficamos com a alternativa A, pessoal. Alternativa A, genes A e B ligados no mesmo cromossomo, tá? Em um cromossomo o alelo azão, no outro cromossomo o alelo azinho. Em um cromossomo o alelo bezão, no outro cromossomo o alelo bezinho. Então fica a dica aí, se você vê azão, azinho em cromátides aqui no mesmo cromossomo, isso aqui está extremamente errado. Isso aqui é um absurdo, ok? Então vamos dando continuidade ao curso. Questão número 3. Em experimentos envolvendo cruzamentos de moscas Drosophila melanogaster, cujos alelos apresentam ligação gênica, estudantes analisaram insetos selvagens, insetos com asas vestigiais e insetos com corpo escuro. As características fenotípicas e genotípicas estão ilustradas no quadro a seguir. Características fenotípicas e características genotípicas. O cruzamento entre moscas duplo heterozigotas, Vzão-Ezão e Vzinho-Ezinho. Poderia estar escrito assim, né? Vzão-Vzinho com Ezão-Ezinho, mas como estamos falando em linkage, a representação é assim mesmo e isso facilita a visualização dos gametas que formam esse genótipo. Com duplo recessivas Vzinho-Ezinho e Vzão-Ezinho, Vzinho-Ezinho, para essas características gerou cerca de 4.800 descendentes. Admitindo-se que não ocorreu permutação entre os alelos, não ocorreu permutação entre os alelos. Então, os gametas formados serão só os gametas parentais, o Vzão-Ezão e o Vzinho-Ezinho. Aqui também só tem o Vzinho-Ezinho, então os gametas parentais são só esses, o Vzão-Ezão e o Vzinho-Ezinho. Espera-se que o número de descendentes selvagens com asas vestigiais com corpo escuro e com asas vestigiais e corpo escuro seja respectivamente em torno de... Pessoal, resolução. Só fazer a combinação dos gametas. Nós temos quais gametas? O Vzão-Ezão e o Vzinho-Ezinho e o Vzinho-Ezinho apenas. Fazendo a combinação aqui, nós temos 50% com esse genótipo e 50%, né, 2 em 4, com esse genótipo aqui. Se você analisar esse genótipo Vzão e Ezão, 50%, então serão selvagens. E 50%, tá, com asas vestigiais e também corpo escuro, é o duplo recessivo. Portanto, são esperados 2.400 filhos, metade dos 4.800 descendentes, selvagens e 2.400 filhos com asas vestigiais e corpo escuro. Você viu que não tem nada de difícil essas questões de linkage? Próxima. 4. Considere um indivíduo heterozigoto para 3 genes. Os alelos dominantes azão e bezão estão no mesmo cromossomo. O gene C tem segregação independente dos outros 2 genes. Se não houver crossing over durante a meiose, a frequência esperada de gametas com genótipos azinho, bezinho e cezinho produzidos por esse indivíduo é de... Bom, pessoal, vamos ao comentário. O genótipo heterozigoto é representado por azão, bezão, azinho, bezinho, porque eles estão no mesmo cromossomo, e depois o cezão, cezinho, em outro cromossomo. Por isso que ele não temos a barrinha aqui. Dessa forma, considerando o princípio da segregação independente, serão formados 4 tipos de gametas. Pode ser o azão, bezão e o cezão, mas pode ser o azão, bezão e o cezinho.
Pode ser também o Azinho, Bzinho e o Czão, e pode ser o Azinho, Bzinho e o Czinho. A frequência do gameta ABC, todos aqui minúsculo, é, portanto, igual a 1/4, pessoal. 1 em 4. Mais uma questão já foi para o saco? Gabarito, bola. 5. El 2009. Na cultura do pepino, as características de frutos de cor verde brilhante e textura rugosa são expressas por alelos dominantes em relação a frutos de cor verde fosco e textura lisa. Então já vamos pegar essa informação e colocar aqui, ó, resolução. Verde brilhante domina o verde fosco e a textura rugosa domina a textura lisa. Os genes são autossômicos e ligados com uma distância de 30 unidades de recombinação, ou unidade de mapa de ligação. Considere o cruzamento entre as plantas duplo heterozigotas. Então, nós vamos fazer o cruzamento aí em plantas duplo heterozigotas, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, em arranjo cis para esses genes. Então, está em arranjo cis, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Lembra o que é arranjo cis, né? Dominante com dominante, recessivo com recessivo. Com plantas duplo homozigotas. É sempre assim as questões de linkage. Sempre duplo heterozigoto com duplo recessivo, tá? De cor verde fosca e textura lisa. Então é esse o cruzamento. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir com as proporções esperadas destes cruzamentos. Então, do cruzamento, você espera o quê, pessoal? Quais os gametas produzidos por esse indivíduo? Azão, Bzão. Lembrando que a taxa de permutação é de 30%, porque a distância entre eles, entre esses genes, é de 30%. Então, os gametas produzidos são Azão, Bzão, 35%, pessoal. De onde veio esse 35%, professor? Eu vou colocar todos aqui para você entender melhor. 30% são os gametas recombinantes. Vamos dividir, então, entre os gametas recombinantes, dá 15 para cada. Então, temos aqui, ó, 15 Azão com o Bzinho e 15 Azinho com o Bzão. Esses são os gametas recombinantes. Sobrou 70% que nós vamos dividir entre os gametas parentais. 35% Azão, Bzão, olha que lindo, igualzinho do pai. E 35% Azinho, Bzinho. Agora, pessoal, esses são os gametas desse indivíduo heterozigoto. Qual o único gameta que esse indivíduo produz? O Azinho, Bzinho. Vamos colocar aqui Azinho e Bzinho. Agora é só fazer as combinações, ó. Azão, Azinho com Bzão, Bzinho. Brilhante e rugoso, 35%. Azinho, Bzinho com Azinho e Bzinho. Fosco e lisa, 35%. 15% será Azão, Azinho e Bzinho, Bzinho. Brilhante e lisa. 15% será o quê? Azinho, Azinho e Bzão, Bzinho. Fosco e rugosa. Portanto, pessoal, nosso gabarito A, somente as afirmativas 1 e 4. 15% dos frutos serão de cor verde fosco e textura rugosa. Verde fosco e rugosa, sim, 15%. Vamos ver a veracidade da 4 agora. 35% dos frutos serão de cor verde brilhante e textura rugosa. Verde brilhante e textura rugosa, ó, 35%. Gabarito A. Bora resolver mais uma questão. Questão 6, uma questão de mapas gênicos. É uma questão tão fácil, vocês vão ficar impressionados o quanto é fácil resolver esse tipo de questão. A taxa ou frequência de permutação entre pares de genes que estão ligados é constante e depende da distância que esses genes se encontram um dos outros. O geneticista Alfred Sturtevant imaginou que seria possível construir mapas gênicos que mostrariam a distribuição dos genes ao longo dos cromossomos e as distâncias relativas entre eles. O quadro a seguir mostra um exemplo desse tipo de mapa gênico. Então, pessoal, vamos interpretar essa tabelinha. Taxa de permutação experimental. A taxa de permutação entre os genes A e A não tem taxa de permutação, né? Por isso esse tracinho. A e B, X é o que queremos saber. A e C, 15%. Significa que a distância, então, entre A e C é de 15 unidades de recombinação. Entre o A e o C é de 15 unidades de recombinação. 25 menos 10 dá
15. Só para você entender essa tabelinha, né? Entre o gene C e o A, 15%, mesma coisa. Entre o C e o B, 5%. E entre o B e o C é o Y que queremos saber. Então, o exercício quer saber o X e o Y. Vamos direto ao assunto. Entre A e B, pessoal. Cidade A está aqui. Olha que facinho. Cidade A está aqui. Cidade B está aqui. Funciona assim, ó. 30 menos 10 dá o quê? 20. 20 unidades de recombinação. Então, a taxa de permutação é de 20%. Colocando já os detalhes aqui, fica assim, ó. Entre A e C, 15 unidades de recombinação. E entre C e B, 5 unidades de recombinação. Logicamente, 15 mais 5 é a distância de A até B, que é de 20 unidades de recombinação. E entre C e B, 5 unidades de recombinação. Muito fácil, né, pessoal? Então, o nosso gabarito elefante. Questão 7. Os locos MNOP estão localizados em um mesmo cromossomo, estão ligados. Um indivíduo homozigótico para os alelos dominantes foi cruzado com outro homozigótico para os alelos recessivos. A geração F1 foi então retrocruzada com o homozigótico MNOP. A descendência desse retrocruzamento apresentou esses resultados. Responda qual a sequência mais provável desses locos no cromossomo. Faça um esquema do mapa genético desse trecho do cromossomo, indicando as distâncias entre os locos. Vamos lá, pessoal, vamos à resolução. Ele encheu de linguiça aqui, mas inicialmente nós temos homozigotos dominantes cruzando com homozigotos recessivos. Nasce uma geração F1 100%, então heterozigota. Daí ele faz o cruzamento dessa geração F1 com indivíduos homozigotos recessivos. E o que caímos novamente nesse cruzamento, né? Heterozigotos com homozigotos recessivos. Esse cruzamento, que nós estudamos, esse cruzamento teste, ele é importante para quê? Para mostrar qual a sequência dos genes no cromossomo e o arranjo desses genes. Então vamos lá, vamos agora colher os dados. 15% de permuta entre os locos M e N. Então vamos colocar aqui um cromossomo e a distância entre o M e o N, então é de 15 unidades de recombinação. 25% de permuta entre os locos M e O. 25%, então, entre M e O, 25 unidades de recombinação. Se a taxa de permutação é de 10% entre os locos N e O, significa que a distância entre N e O é de 10 unidades de recombinação. Não houve descendentes com permuta entre os locos MP. Por que não houve permutação entre MP? Porque eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos, pessoal. Olha só, coloquei o P bem do ladinho do M aqui, então não houve permutação. Respondendo à pergunta aí, o GNP não permutou com M porque provavelmente localiza-se muito próximo a ele, à sua direita ou à esquerda. B. Por que não houve descendentes recombinantes com permuta entre os locos M e P? A mesma pergunta praticamente, né? Quanto maior a distância entre dois genes, maior será a probabilidade de ocorrer permuta entre eles. Entre genes muito próximos, a probabilidade de ocorrer permuta é menor. Então você pega aqui, por exemplo, M e O, a distância, eles estão bem distantes, né? Então a probabilidade de ocorrer a permutação entre esses dois locos é a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, vezes a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, vezes a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, vezes a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, né? Então, quanto maior a distância entre os locos, maior será a taxa de permutação entre eles. Última questãozinha do dia. Nessa questão eu vou deixar apenas as respostas. Afinal, é interessante que surjam dúvidas e elas serão dirimidas tanto no canal Megaluno como no site megaluno.com. Meu querido, foi um prazer tê-lo aqui até o final desta aula. Aula bem comprida, uma aula cansativa, mas você viu que é muito fácil esse tema, né? Espero que você sobressaia, aí passe à frente de outros alunos no seu vestibular, no seu concurso, porque se você estudou, está estudando comigo e esse esforço seu vai ser reconhecido. Próxima aula, genética das populações. Você
Não esqueça de curtir o vídeo se gostou, também se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar o vídeo, tudo isso aí, porque tudo isso ajuda muito o nosso canal. Forte abraço, até a próxima!